Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, estou mais uma vez aqui com vocês, partilhando conhecimento evangélico através dos estudos, né? Que a gente está dando um estudo continuado do livro Pão Nosso. Esse daqui, ó. Tá ok? Sejam todos bem-vindos novamente. Muito bom ter vocês aqui. Fico muito feliz. Isso é muito bom. Maravilha, maravilha. Certo? Não se esqueçam de pegar uma garrafinha de água, tanto para vocês como para seus entes queridos e também para os seus pets, tá ok? Então, também senta num lugar confortável, onde que esteja um pouco de silêncio, para você ter a compreensão dos estudos, para você refletir em relação à reflexão do estudo no livro de hoje, né? E assim a gente consegue seguir aí os procedimentos da evolução certinho. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, José Nilson, seja bem-vindo. Querida Elza, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Querido Décio, seja bem-vindo. Muito boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Fico muito contente. Boa noite, Adaildo, seja bem-vindo. Boa noite, Regina Mubará. Feliz ano novo para vocês. Olha só, eu fechei o ano fazendo a live com vocês e, e eu estou abrindo novamente a primeira live do segundo dia do ano, né? Graças a Deus aí. Boa noite, Heraldo, meu querido amigo e aluno, seja bem-vindo. Todos passaram bem a virada de ano, colocaram Jesus em primeiro lugar dentro dos seus corações, renovaram os desejos de melhora, de transformação. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. Isso aí, gente. Certo? Muito bom, muito bom. Só pegar o tema de hoje para a gente dar um estudo. Para quem tem o livrinho Pão Nosso, tá? Estamos na lição 90. A lição 90 é o trabalhador divino. E para quem quiser o estudo, seguir o estudo evangélico, a gente vai ler o capítulo 3 de Lucas, Lucas 3, versículo 17, tá bom? É uma passagem de João Batista. Tá ok? Boa noite, Nath Mendes, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, querida amiga e aluna, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Então, capítulo 3 de Lucas, né? Lucas 3, versículo 17. A gente vai lá no 17. Esse trecho é um pouco comprido. Certo. A mensagem de João Batista. Todos conseguem me enxergar bem, me ouvir bem em relação à internet, né? Porque esses dias a gente teve uma chuva aí e caiu um pouco o sinal, né? Na quinta-feira. Boa noite, querida Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, querido Manuel, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom, muito bom. Fico feliz em ter vocês aqui. Os recadinhos mais importantes também. Não esqueça de colocar separado os nomes para fazer as vibrações. A gente coloca em duas listas. Os nomes para os encarnados, aí você escreve todo o nome das pessoas que deseja receber as vibrações. E no finalzinho você coloca encarnado. E na outra lista você descreve todo o nome completo também e escreve desencarnado, tá bom? Certo? Muito bom ver vocês aqui. Querida Hilda, amiga, muito obrigado pelas estrelinhas. Um beijo no seu coração. Estou sentindo a sua saudade, assim por dizer. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, minha querida amiga também.
Muito bom ter você aqui. Ó, o pessoal entrando aí, fico feliz. Patrícia Siqueira, muito bem-vinda, querida amiga. Bom, hoje tá cheio, hein? Certo? Daqui a alguns minutinhos a gente dá início à palestra no dia de hoje, tá bom? Deixa eu ver quem mais entrou aqui para dar boa noite. Esther, acho que eu dei boa noite para você, não lembro. Seja bem-vinda. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu pegar aqui, deixar já separado. Certo? Deixa eu ver mais quem está entrando. Querida Ismeia, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração, Ismeia. Estou com saudade sua. Espero que a gente se encontre aí nos próximos meses, né? Na Casa do Caminho. Lembrando que a Casa do Caminho ela já mudou, né? Ela está finalizando a mudança. A gente está trocando a sede. A gente estava lá na Roque de Mingo 139, né? E agora a gente passou continua na mesma rua Roque de Mingo, porém na casa, assim por dizer, número 431. E ela fica um pouco mais acima na rua, né, na segunda rotatória. Para quem está subindo essa rua, ela fica do lado esquerdo, em frente ao Maguarita. Tá bom? Quando a gente finalizar a mudança, os preparativos, tudo, deixar tudo organizadinho, a gente vai falar para vocês quando vai estar funcionando presencialmente, como que vai funcionar, a gente vai conseguir fazer o atendimento, né? Como que é que se diz? Esqueci agora o nome. A gente vai ter a orientação, né? A antiga orientação presencial também, que isso vai ajudar bastante. O espaço está sendo organizado, está deixando bem bonitinho e confortável para todos vocês lá. Tá ok? Mais alguns minutinhos a gente começa. Boa noite, Otília, seja bem-vindo, querida. Deixa eu ver mais quem está aqui. Maria, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. Isso aí. Olá, mãe, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração, saudade sua. Airã, querida amiga, seja bem-vinda. Muito boa noite. Isso aí, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo buscando progresso na evolução, buscando um estudo evangélico para compreender mais sobre a vida, sobre Jesus, sobre Deus. Certo? Isso aí. Quem mais? Tem bastante gente. Olha que bacana. Certo? Não esqueça novamente de pegar a aguinha fluidificada tanto para você como para o seu ente querido, para o seu pet. Sentar num lugar confortável, onde não tenha barulho, onde você consiga compreender, né, da melhor forma possível as mensagens e assim seguir aí o estudo. Certo? Isso aí. Agora são 20h30, o horário que a gente dá início à nossa palestra. Para quem se sentir confortável, feche os olhos, né, para estar em sintonia. Mas para quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mantenha os seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus e toda a equipe espiritual que vem nos auxiliar no dia de hoje.
tá bom? E assim, os nossos olhos fechados, ligando a nossa sintonia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração ao nosso Mestre Jesus e a Deus. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos por mais uma oportunidade do estudo evangélico. Nos ensina a compreender as reflexões no dia de hoje e as demais que já vieram e têm por vir. Nos ensine a colocar em prática para a nossa transformação, para a nossa mudança, para o nosso melhoramento e assim nos tornarmos os trabalhadores divinos, né? Essas pessoas que vêm buscar a transformação, a responsabilidade da própria vida, da consciência. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que já se encontram no nosso lar, os nossos queridos irmãos e irmãs que nos orientam, que nos guiam, e também agradecemos ao Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também a presença dos nossos mentores em particular, que também nos auxiliam na lei do progresso, que nos orientam, que nos amam, que nos ensinam. Agradecemos também aos professores, aos alunos, que disponibilizam o tempo deles para nos orientar no dia de hoje, para nos ensinar e também assim aprender. E também agradecemos aos queridos irmãos e irmãs que vêm através dessa oportunidade buscar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de desenvolvimento da sua consciência. E assim, Senhor, damos início à palestra no dia de hoje, a primeira palestra do ano, que possamos continuar em sintonia assim pelo resto do fim do ano e também por toda a eternidade, que cada vez mais possamos desenvolver a nossa consciência, a nossa moral, os nossos sentimentos e assim cada vez mais galgar a escada da evolução e chegar mais próximo de Ti. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito legal. A gente está em sintonia, certo? Então vamos lá. Novamente, a gente está aqui com o nosso livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A gente está na lição 90. E o título da lição 90 é O Trabalhador Divino. Então, o Emmanuel ele vai lá no Novo Testamento, né, no livro de Lucas, e tira um trecho do Evangelho para a nossa reflexão no dia de hoje. E o trecho ele se encontra no capítulo 3, versículo 17. E diz assim, né? Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, né? Lucas capítulo 3, versículo 17. Antes que a gente leve a continuidade aqui no trecho da reflexão do Emmanuel, a gente vai ler aqui para vocês brevemente o que quer dizer essa passagem. Então, o primeiro título que começa é a mensagem de João Batista, né? Lá no início do capítulo 3, que vai dizer assim: Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia e seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Tranconites, né? Era o governador de Abeline e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias, e não atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando, né? E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha descrito no seu livro. Ele diz assim: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele.
Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados, né? Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá, né? Aí no versículo 7, as multidões iam se encontrar com João para serem batizados por ele, né? E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse a vocês que escaparão do terrível castigo de Deus para que vai mandar, né? Naquela época eles diziam dessa forma para uma compreensão daquele povo, né? Para eles terem uma compreensão maior, né? Os tempos são mudados, hoje temos novas formas de pensar, novas formas de agir, mas o que foi descrito no tempo daquele, né? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não diga uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos boas será cortada e jogada ao fogo, né? Então ele continua no versículo 10. E então o povo pergunta: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegarão para serem batizados e perguntarão a a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João, né? Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que vocês recebem. Ele continua: eu batizo vocês com a água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias. Dele, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então ele continua: com a pá, olha lá no versículo 17, com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aí ele continua, né, no finalzinho: João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, né, a esposa do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. Então, para a gente ter um pouquinho de entendimento desse trecho evangélico, o que acontece? João Batista ele veio mais para anunciar, né, a Boa Nova é a vinda de Jesus, para nos mostrar o caminho correto a ser seguido e nos incentivava a mudança naquela época. Olha, o que você está fazendo de errado, você precisa mudar, você tem que ir o caminho mais correto, mais reto, ser um pouco mais justo, buscar a compreensão, buscar a transformação, buscar aplicar as leis que eram aplicadas naquela época da melhor forma possível. Muitos compreenderam essa mensagem? Sim. Outros nem tanto, porque não tinham a capacidade de compreensão para aquela mensagem naquele tempo, né? E por isso, cada vez mais, até nos tempos de hoje, assim por dizer, a gente está tendo essa oportunidade, mais uma vez, de colocar o nosso caminho direito, buscar essa transformação, tanto da nossa consciência como dos nossos sentimentos, buscar a prática da caridade, buscar o exercício que vai ser descrito aqui no capítulo 90, né, do trabalhador divino. E isso é essencial para nós, não somente aqui para vivermos melhor, que a gente está construindo um mundo melhor, mas também para as novas gerações que estão chegando. E assim, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente pode voltar para cá e dar continuidade nesse progresso
e assim a gente vai evoluindo e trabalhando na seara de vida, certo? Então, o nosso querido Emmanuel, ele vai dizer praticamente a mesma coisa e eu vou explicar para vocês. Ele continua: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, consignaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações, né, sublimes, aquela inesperada apresentação de Batista. O percursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo nas ocasiões adequadas e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Para a gente ter um entendimento sobre esse trechinho, a chama da justiça e do amor que é descrita aqui, que nunca se apaga, é o amor de Jesus Cristo para conosco, né? Jesus, o nosso querido mestre, né, o nosso principal, o nosso querido irmão, veio à Terra para nos ensinar o verdadeiro caminho. Né? Ele nos mostrou o caminho a ser seguido. E esse caminho a ser seguido é árduo, não é fácil, é trabalhoso. A gente vai exercitar a nossa consciência, a gente vai exercitar os nossos sentimentos. A todo instante a gente vai ser colocado em prova pela própria vida para a gente ter consciência de que se a gente aprendeu verdadeiramente a lição que foi aplicada, né? Por que disso? Porque vai existir e já existiu muitas pessoas que veio trazer as mensagens divinas celestiais, né? Para cada época existiu uma pessoa falando do evangelho e mostrando o caminho para as pessoas. Além de conscientizar essas pessoas, o evangelho, assim como Jesus, que nos mostrou o amor divino, ele veio também nos mostrar a responsabilidade da nossa própria vida, né? Olha, você é um ser consciente, você é um ser celestial, você é imperfeito, certo? Isso é normal, mas você precisa arregaçar as mangas, pegar a pá e trabalhar para a sua transformação. Alguns dias serão fáceis, outros dias serão difíceis, mas que não percamos a fé e a esperança, né? E quando a gente faz isso, indiretamente, a gente, assim por dizer, a gente já tem o auxílio da equipe espiritual de Jesus, nos mostrando o verdadeiro caminho a ser seguido, o que precisa ser mudado na nossa vida, o que precisa ser mudado na nossa consciência, e assim, aos poucos, a gente vai conquistando um degrau na evolução, certo? E ele continua. Interessante notar que João não apresentava o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificantes. O que quer dizer isso? João Batista, ele ensinava o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele traz você a consciência, né? E essa consciência é uma verdade, porque você assume a responsabilidade, compreende que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, e que a gente não esperava ele, como foi descrito nas descrições históricas do passado através da Bíblia, que ele viria dessa forma, né? Que Jesus ele vinha empunhando pergaminhos, que ele vinha empunhando as leis, nada disso. A gente sabe que Jesus Cristo, naquela época, ele simplesmente cuidava daquelas pessoas que iam atrás dele, orientavam as pessoas através das reflexões evangélicas, através das parábolas, e também alimentava o povo, tanto do lado espiritual como do lado carnal, e assim foi prosseguindo
na sua existência aqui na Terra, naquela época, né? E ele aplicou o amor divino, né? Ele não cobrou nada a ninguém, ele simplesmente foi doando, foi ensinando, foi pregando até o fim da existência dele, né? Até no final da existência dele, ele sofreu e nem por isso ele condenou o povo daquela época, ele simplesmente pediu que Deus perdoasse, né? Nos perdoasse porque a gente não sabia o que fazia, porque naquela época já existia um povo ignorante um pouco, assim dizer assim, um pouco grande, né? Um pouco maior. E ainda existe pessoas ignorantes no tempo de hoje. Eu vou dizer por mim também, em muitos aspectos eu ainda sou ignorante, mas eu tenho a consciência que eu preciso mudar, eu preciso crescer. E essa oportunidade que o Evangelho, através do Espiritismo, nos dá para ir buscar a verdade, para discutir, né? Discutir no bom sentido, buscar esclarecimento, tirar as nossas dúvidas, colocar em prática o nosso desenvolvimento. E assim a gente vai crescendo. E ele continua: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso, né, no coração o devotamento à causa evangélica, à causa do Evangelho do Cristo, né? Não nos cerceiam dificuldades ou ingratidões. O que quer dizer dessa parte? Como foi dito anteriormente, a gente vai passar por aflições da vida, isso é normal, isso é essencial para o nosso aprendizado. A vida, muitas das vezes, ela não vai ser doce, ela vai bater na gente da melhor forma possível para que possamos aprender, para que possamos tomar consciência daquilo que a gente está fazendo, ou que já fez, e buscar a correção. Mas que a gente lembre que a gente não deve ser ingrato em relação a isso, a gente tem que agradecer as dificuldades, porque são essas ferramentas que Jesus nos oferta todos os dias para que possamos mudar, para que possamos crescer. Então, na lei divina, tudo está certo. Por mais que a gente não consiga enxergar dessa forma, tudo na lei divina está certo, né? Então, a gente tem que orar, buscar os estudos, colocar em prática, né? E assim a gente vai começar a enxergar o mundo com os olhos do Cristo e com os olhos de Deus. Tá bom? Aí ele continua: desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humildade, a cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Então, olha só, a gente tem um entendimento em relação a esse finalzinho assim. Cabe a nós regaçar as mangas, ir atrás do progresso, praticar a evolução, praticar os estudos, né? Vai ser sempre repetido isso porque é isso que tem que ser feito, né? Para a gente ter uma consciência. A gente não está aqui de graça, Jesus Cristo também não veio só a passeio, ele veio nos ensinar. Assim cabe a nós também aproveitar esse momento para o nosso progresso, né? Para que a gente consiga galgar lá na frente um mundo melhor, novas oportunidades de aprendizados, né? Tanto no estudo, como na consciência, como através da moralidade, né? Do emocional, e assim a gente vai crescendo. Se a gente está aqui, a gente tem que tomar essa consciência. A gente está aqui para aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas para a gente, para que possamos mudar e crescer, né? E também que a gente nunca perca a fé em relação às dificuldades. A fé, ela é uma prática diária. Ela tem que ser alimentada diariamente, né? Não vou chegar a falar para você, tenha fé. Ela não funciona dessa forma. A fé, ela é alimentada diariamente. Hoje eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou uma pessoa, tenho uma capacidade de inteligência, eu tenho uma capacidade de exercitar essa atividade da melhor forma possível. Se não conseguir, não tem problema. Amanhã você vai ter uma outra oportunidade para dar continuidade nesse aprendizado. E assim vai até o final da sua existência. Se hoje não deu certo,
Aguarda a sua fé, a sua esperança, que no outro dia vai ter uma outra oportunidade, e assim você vai seguindo. A gente tem que respeitar a lei do progresso, a gente tem que respeitar, viver no hoje, né? Para a gente ter um futuro melhor, a gente tem que viver o hoje. Se a gente quer um conforto no futuro, quer algo lá na frente, a gente tem que trabalhar hoje. Lembrando que o nosso passado é só um referencial para que não realizamos os mesmos erros do passado. Que possamos adquirir a consciência hoje, buscar a transformação hoje, para que possamos viver um futuro melhor. Certo? E assim a gente vai se tornar aquele trabalhador divino descrito no capítulo de hoje. Tá bom? Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Agora a gente vai para o nosso passe. Lembrando, para quem quiser se sentir confortável, né? Quem se sente confortável, feche os olhos, mantenha os pensamentos a Jesus e a Deus. E para quem não se sentir confortável, continue com seus pensamentos e com o seu coração ligado a Jesus e a Deus, tá bom? E assim, querido Mestre, querido Pai Eterno, vamos imaginar que estamos desenhando esse quadro. E nesse quadro a gente vai desenhar umas areias brancas, bem cristalinas, assim como a água do mar, bem cristalina, um azul turquesa. A gente pode enfeitar com um sol belíssimo, quente, um céu azul. A gente pode colocar algumas árvores, algumas pedras. Quando a gente terminar de pintar esse quadro, vamos nos imaginar adentrando esse quadro. Já dentro desse quadro, a gente consegue sentir as areias nos nossos pés. Conseguimos ouvir o barulho dos pássaros, o barulho da água. Conseguimos ver os pássaros, as borboletas. A gente se sente tranquilo nesse ambiente. Quando a gente se sente tranquilo, a gente vai caminhando. Com os pés nas águas, vai sentindo a temperatura da água, que é fresca. Para quem se sentir confortável, pode dar um mergulho. E esse mergulho que a gente dá, a gente se sente mais alegre. Os nossos pensamentos são renovados, os nossos sentimentos são aflorados. A gente se sente feliz, se sente em paz. E nesse momento, os nossos queridos irmãos e irmãs já estão de encontro a nós, nos esperando novamente a sair da água. Eles ficam muito felizes pela nossa presença, ficam felizes por darmos continuidade ao estudo e ao desenvolvimento evangélico e à prática da transformação. E agradece por mais uma vez estar em sintonia com a gente, nos auxiliando, nos doando amor, carinho e compaixão. E esses irmãos nos levam até uma pedra. A gente senta nessa pedra. Esses irmãos pedem para que a gente feche os olhos. E assim eles fazem uma roda à nossa volta. E quando eles fazem a volta em nós, eles colocam as posições das mãos deles em direção a nós. E assim eles vão tirando todos os pensamentos negativos, todas as dores espirituais, todos os sentimentos ruins e desequilibrados, assim como os pensamentos. Eles tiram a dor do nosso corpo, o cansaço, o estresse.
a gente se sente mais aliviado através disso. Esses nossos irmãos fortalecem os nossos centros de força, equilibram os nossos centros de força, organizam os nossos pensamentos, fortalece os nossos pensamentos, nos colocam coragem, sabedoria, discernimento. No nosso coração eles colocam amor, paz, esperança, fé e alegria. E nos orienta que cada vez mais que se sentirmos desanimados, tristes, que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança. Lembrando que as lições da vida são essas para o nosso desenvolvimento. E quando a gente se sentir dessa forma, que a gente tira um tempo para nós, para religar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, buscando força, buscando coragem, buscando fé e esperança. E assim o Mestre Jesus mandará seus mensageiros para continuar nos guiando através dessa oportunidade terrestre. E assim os nossos irmãos e irmãs agradecem a nossa presença, nos dá um abraço reconfortante, nos enche cada vez mais de esperança e de fé. E assim voltamos para a frente do nosso quadro, passamos esse quadro e encontramos-nos dentro do nosso lar. E quando a gente senta no espaço onde que a gente estava, a gente consegue sentir transbordando da nossa alma todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão recebida no dia de hoje. E a gente consegue transmitir para o nosso lar toda essa felicidade, toda essa alegria. E assim, agradecemos a Jesus por essa oportunidade. E com os nossos corações abertos, transbordando amor e alegria, vamos envolver o nosso querido planeta Terra em amor, em esperança e em fé. Vamos envolver também todos os dirigentes políticos de todas as nações, principalmente do nosso Brasil, em muito amor, em muito carinho, em muita sabedoria e discernimento. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e dos seus lares, recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de orfanato e nas casas de recuperação, recebam o nosso amor, a nossa esperança, a nossa fé e a nossa paz. A todos os irmãos e irmãs das demais religiões, seus dirigentes, recebam o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa paz. E assim, humildemente pedimos, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar todas as virtudes que já existem dentro de nós, que irradiem todo o nosso lar e por onde caminharmos. E a equipe espiritual, doamos amor, esperança, fé, alegria, paz e compaixão, que será utilizada da melhor forma possível. Querido Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade do estudo evangélico. Agradecemos a oportunidade de renovação da nossa consciência, da nossa esperança, da nossa fé e do nosso amor. Compreendemos, Senhor, que as dificuldades são necessárias, que cabe a nós arregaçar as mangas, pegar a pá, como foi dito no dia de hoje, e trabalhar para criarmos uma era melhor, não só para nós, para a nossa próxima geração. E assim, galgando dias melhores,
buscando na evolução a fonte de esperança, de amor e de fé. Que possamos cada vez mais criar laços afetivos com você e com o Mestre Jesus. E assim agradecer mais e viver cada dia melhor. Que nunca percamos a fé e a esperança. E que possamos, Senhor, estar aqui na próxima palestra, renovados, esperançosos e entusiasmados para adquirir novos conhecimentos. Que abençoe a nossa semana, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? A gente está em sintonia, a gente renovar a nossa esperança, a nossa fé através do estudo, através dessa transformação, através do passe, através das doações dos nossos sentimentos. E assim a gente vai seguindo aí. Certo? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que já entrou aqui, que eu não consegui responder antes. Deixa eu ver quem mais. Edinalva, querida amiga, seja bem-vinda. Oi, Ju, manda um beijo lá pra Mari. Ótima semana para vocês. Olá, Rosângela, querida amiga, saudade sua. Feliz ano novo para você e para todos. Querido Eric e Meire, queridos alunos, sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. Um beijo no coração de vocês. É isso aí, certo? Então tenham uma ótima semana. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.